Shalom, shalom. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name! Bem-vindo, bem-vindo, What a beautiful bem-vindo. name it is. You sing. Bem-vindo, bem-vindo, já estamos no ar. Estou aguardando a entrada de alguns convidados. Bem-vindo, bem-vindo a todos. A irmã Manuela Edmar, Cristiano Cassiano, wonderful name it is. Name of Jesus Christ. Oh, glória. A paz do Senhor, irmã Ana Paula Cruz. Paz do Senhor. A irmã Ana Paula já está em linha. Ainda estamos à espera do irmão Jorge, pastor Jorge André, irmão Elídio. Eu também tenho que formular mais um convite por irmão. A paz do Senhor.
Irmã Ana Paula já está em linha, não é? My sin was great, Ah, was greater. vamos dar mais 2 minutos para então começarmos esse nosso broadcast de hoje. What a wonderful name it is. The name Ana Paula está em linha. Jesus Não. Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Amém, amém, irmã Ana Paula. Bem, graças a Deus, graça e paz. Primeiramente quero saudar a todos os ouvintes que estão em linha. Temos alguns convidados no programa de hoje, nesse broadcast. Temos já em linha a nossa irmã Ana Paula Cruz, de Lisboa, a partir de Lisboa. Também já estão convidados o irmão Tavares Armando de Luanda, o irmão Kenny de Jesus também de Luanda, Pastor Jorge de Joanesburgo, mas nesse momento está na Alemanha, também está convidado e acredito que deve estar em linha, deve estar agora em linha, ainda não confirmou. Queremos agradecer a todos e também o irmão Lídio, a partir de Lisboa. Acho que já repeti, estou a ser repetitivo, é verdade. Então, pronto, o programa de hoje, nós queremos começar uma sessão de ensino que é debate, na verdade, é um debate aberto, na qual nós trazemos 4 convidados ou mais. Temos os convidados em linha como todos os outros estão, mas infelizmente não podemos ter todos na plataforma. Mas à medida que nós vamos interagindo no tema, nós poderemos, dependendo da circunstância, poderemos convidar um dos convidados que estejam em linha, que estejam dispostos a participar e entrarem também para dar a sua opinião no broadcast. Mas de momento nós vamos fazê-lo desta maneira, vamos fazer de uma maneira um tanto quanto meio restrita para podermos economizar no tempo. Não queremos que o broadcast que passe muito tempo. Nós queremos fazer um broadcast ali por volta no máximo de 1 hora, 30 minutos. Então não queremos que seja muito exaustivo, porque o ensino tem que ser limitado para que as pessoas possam ter a oportunidade de poder também meditar. Então, eu acho que tendo um dos convidados para a plataforma já em linha, eu acho que nós já podemos começar o programa para que o programa também não seja muito alongado. Enquanto os outros, acredito que já foram enviados os convites, poderão realmente depois entrar a posterior. Esse vídeo também é só para dizer que esse broadcast depois vamos colocar na página Desmascarando os Falsos Profetas, que é uma página com 180 mil assinantes. Nós ainda não estamos a fazer os vídeos a partir de lá, estamos agora em fase experimental a fazer o vídeo a partir das plataformas pessoais. Então, vamos entrar já naquilo que é o tema de hoje. O tema de hoje tem como título, aliás, vai ser a desconstrução das falsas doutrinas, é o tema principal do broadcast. E depois nós vamos discutir por semana, vamos fazendo subtemas. Então, o subtema de hoje, no tema desconstrução das falsas doutrinas, nós vamos discutir o subtema que é não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgado. Esta referência desta passagem está no livro de Mateus 7, versículo 1, a partir do versículo 1. E nós vamos hoje observar aqui, vamos aprofundar o ensino e vamos, conforme diz o tema, vamos fazer uma desconstrução de uma falsa apresentação desta doutrina que hoje tem vamos dizer, desmascarado, quer dizer, camufladamente tem levado os cristãos a pensarem uma outra coisa que não é o que a palavra de Deus exatamente está a dizer. Então, eu convido desde já todo mundo a fazer comentário, ok?
Ok, então, muito obrigado, irmão Paulo Silva. Amém. Deus abençoe. Yeah, eu convido a todo mundo a participar e a fazer os seus comentários, que nós vamos estar atentos. Irmão Carlos de Sabão, irmão, eu precisava ter um contato consigo, irmão Carlos de Sabão, amém? Não sei se o nome é mesmo esse, mas é o Carlos de Sabão. Estamos a interagir, estamos na mesma cidade, mas nunca falamos. Deus abençoe. Lá mando um abraço, uma saudação. Amém. Então eu vou começar, primeiramente, a esclarecer que nós, numa primeira fase, vamos discutir temas como, deixa eu dar um exemplo, temas como o quê? Vamos discutir temas como, hoje estamos a falar da não julgueis para não ser julgado, como falsa doutrina mal aplicada, a sua aplicação, a contextualização, tudo isso vamos tratar aqui. E também teremos temas como o quê? Como o dízimo, primeiros frutos, propósitos, sacrifícios, dízimos dos dízimos. Vamos trazer esse subtema também. Não vamos poder aqui especificar quando é que vai ser, mas à medida que vamos trazer, nós vamos antecipar alguns dias para que as pessoas possam realmente aprofundar e também participar no debate. O outro tema que nós temos aqui é o apostolado, profetas, pastores e mestres. O subtema, aliás. O outro subtema também temos o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas. Também outro subtema. E temos também não toqueis no ungido do Senhor, o pastor. Depois temos chamar de pai ao pastor. Depois temos a falsa representação da palavra autoridade na igreja. Depois temos aí outro tema também que é o casamento na igreja versus o casamento da família. Qual é o bíblico? Então, questões como essa, amém? Obrigado, irmão. Questões como essa nós vamos trazer aqui para nós debatermos, aprofundarmos. E quando a questão não ficar clara, nós poderemos vir num outro broadcast a seguir para continuarmos. E aquelas questões, aqueles comentários que nós achamos importante, que os ouvintes vão colocando aqui no rodapé, nós vamos trazer essas pessoas como convidado para poder apresentar o seu ponto de vista, baseando-se na análise que a gente vai fazer, para podermos ter aqui uma discussão aberta. Então, muito obrigado. Eu vou agora entrar. Irmã Paula, mantém-se em linha, que eu daqui a bocadinho vou fazer a introdução apenas do programa. Depois eu vou já convidar para entrar em linha. Amém? Vamos começar primeiramente por... se estamos a falar de um tema que vai ser discutido vai ser a plataforma pela qual... amém. Pela qual nós vamos então passar a discutir outros subtemas. Então eu queria trazer-vos aqui a seguinte definição, conceitos e com relação a tudo que vamos fazer aqui. Primeiramente é para dizer também, nós não somos essa plataforma, mesmo o desmascarando os falsos profetas, se forem para a plataforma e vão ver algumas pessoas poderão realmente se sentir ofendidas e outras coisas. Mas é a realidade. Nós temos que ver que nós somos pela verdade. E a verdade, contra ela ninguém pode ir. Nós temos que trazer a palavra de Deus conforme ela é, para que todos nós tenhamos a oportunidade de analisar tudo que está a ser tratado aqui e com a palavra de Deus fazemos um filtro. Então, nós não somos inimigos da igreja. Nós somos pela igreja de Cristo verdadeira. Amém? Agora, nós somos realmente contra as falsas doutrinas. Aleluia. Este programa, eu considero, e os ouvintes também poderão analisar, nós vamos considerar como um programa apologético. Quer dizer, é um programa de defesa do Evangelho. É defender o Evangelho. Assim como vimos as exposições de Paulo e todos os ensinos que ele deu, é o que nós estaremos aqui a fazer. É a exposição. Quer dizer, expor o errado e trazer a palavra de Deus e apresentar o contraditório. Quer dizer, quem tem alguma coisa para poder contrariar e debater, nós vamos debatê-lo aqui. Mas uma coisa é certa, nós queremos trazer aqui a luz da verdade, a palavra de Deus. Ela ser livre. E retiramos todas as falsas doutrinas que estão no seio da igreja. Por quê? Porque nós hoje somos cristãos dos anos... Estamos a falar que saímos dos anos 90, agora estamos a partir dos anos 2000, vamos assim dizer, nesse milênio. E nós encontramos muitas doutrinas que, na verdade, nós nunca questionamos. Por quê? Porque nos foi imbuído na mente, foi colocado na mente, que não é bíblico, porque nunca observamos a Bíblia, que nós não podíamos analisar nada, mas isso é uma falsa doutrina. Então hoje temos a oportunidade de podermos estar aqui e olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que tudo que está a passar hoje, as falsas doutrinas que estão a ser criadas hoje, já aconteceram no passado. Já havia hereges no tempo de Paulo, no tempo de Pedro,
No tempo dos discípulos da igreja primitiva, já havia quem pregava um outro Jesus, já havia quem pregava um outro evangelho, já havia quem pregava a falsa doutrina, já havia quem, quer dizer, já havia falsos profetas que profetizavam, quer dizer, o entendimento deles, sonhos deles, pensamento deles. Isso não é coisa nova. Mas nós nunca observamos na Bíblia. E hoje, como houve essa separação, este tempo milenar, quando entramos, e tudo o que nós vimos, achamos que é de Deus. E todo homem, toda a igreja que abriu é uma igreja de Deus. Porque nós temos igrejas que estão a ser conduzidas por feiticeiros, por macumbeiros, por homens que não têm nada a ver, não foram chamados por Deus. Temos igrejas de falsos profetas. E temos homens que foram chamados por Deus, desviados. Mas nós não conseguimos observar porque a igreja o diabo conseguiu dar um racho na igreja, colocando falsas doutrinas para poder, quer dizer, precaver-se do que ele iria trazer para dar uma rasteira à igreja. Isso é que está a acontecer, que estamos a ver hoje. Mas graças a Deus, Deus está a levantar, está a haver um reavivamento e nós continuamos a orar para que haja um reavivamento da igreja hoje. Então, é só para dizer, nós somos irmãos, somos a favor da igreja, nós não estamos aqui para destruir nenhuma igreja, mas nós estamos para corrigir as falsas doutrinas e apresentar o evangelho da verdade. Existem igrejas que realmente não devem estar de pé? Existem, sim senhor. Existem, sim senhoras. E as ovelhas é que é o nosso interesse. O nosso interesse é aquilo que Cristo fez. Cristo diz que vão à casa das ovelhas desgarradas do Senhor, quer dizer, da casa de Israel, aquelas que estavam desgarradas, aquelas que estavam abandonadas. E são essas que nós estamos aqui. Nós sabemos que há muita gente desigrejada. E há muitos que permanecem na igreja, mas só permanecem porque não tem outro lugar para ir. Porque já se aperceberam das falsas doutrinas, em alguns lugares, não estamos a dizer todos, mas em alguns lugares, e de tudo quanto está-se a passar. Amém? Então, eu queria deixar isso aqui já claro no princípio. E amém, irmão Tavares Amando, amém, a paz do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos entrar já daqui a bocadinho. Então, vou começar a fazer a introdução do tema, rapidamente, antes de entrarmos para convidarmos os nossos convidados que estão na plataforma. Amém? Primeiramente, vamos lá começar. Quando falamos de desconstrução das falsas doutrinas, e queremos então, como eu já disse, é um programa apologético, não é verdade? E vamos aqui trazer o conceito. O que é desconstrução na verdade? Ok. A desconstrução, muito brevemente, significa a desmontagem, a decomposição dos elementos do texto que estejam dissimulados. No caso, nós estaremos a desconstruir fortalezas e altivez e colocando-as submissas à santa palavra de Deus conforme a sua sã doutrina, pautadas nas sagradas escrituras, contextualizando a palavra de Deus, devolvendo o seu verdadeiro sentido de interpretação, plano e propósito divino. Amém? Então, essa desconstrução que nós estamos vendo, quer dizer, colocamos o texto, vamos trazer o texto e vamos, quer dizer, voltar a reinterpretar isso conforme ele devia ser. Porque foi dada uma má interpretação e mal contextualizado e o sentido tornou-se diferente daquilo que é o propósito, o plano divino de Deus. Amém? Também, na prática, estaríamos aqui a desconstruir a má imagem de Deus. Amém? E de seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, causados pelas falsas doutrinas. Deus cafetão, o Deus loan shark, o Deus agiota, o Deus máquina de cassino, o Deus vendedor de bênçãos. Então, a desconstrução tem como objetivo o quê? Limpar a imagem de Deus. Porque hoje a imagem de Deus, para muitos ateus, ela está completamente suja. Quer dizer, não é Deus que está sujo, mas esse Deus que é apresentado pelas falsas doutrinas, pelas igrejas que estão desviadas, apresenta um Deus diferente da Bíblia Sagrada. Apresenta um Deus diferente daquilo que Cristo veio apresentar, manifestando-se como homem. Então, nós precisamos limpar a imagem desse Deus através de quê? Nós não vamos fazê-la por nós, nós não temos capacidade de fazê-la por nós, mas a palavra de Deus, a mensagem de Cristo tem a capacidade de fazer exposição e limpar a imagem de Cristo e limpar a imagem de Deus, porque Jesus disse que se olhares, disse a Filipe, então me vês a mim, ainda queres ver o Pai? Mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele veio manifestar esse Deus. Veio manifestar quem é Deus. E nós vimos lá,
Ele andou entre nós, vamos dizer, no sentido figurativo, andou entre nós, porque andou entre os discípulos, e mostrou quem é Deus. Aleluia. E nós vamos então fazer. Agora, quando falamos de falsas, o que são falsas? É preciso que nós precisamos entender que a falsificação consiste na quê? Na perversão da verdade. Amém? Na mascaração, quer dizer, mascarar a verdade. É um falso, é uma forma da mentira. Porque a mentira não é a completa subversão, a contrariedade da verdade. A mentira ou a falsidade, quando falamos falsificar, falsificar é fazer algo idêntico como o genuíno para poder atrair ou ludibriar a quem procura o original. Entende? Então quer dizer que nós é uma dissimulação, manipulação da verdade. É o chamado counterfeit, quer dizer, é a mascaração da verdade. Quer dizer, ele não pode te dizer, não pode trazer quer dizer, a contrariedade da verdade, mas ele tem que trazer algo que se parece com a verdade. É exatamente isso. Então é o que nós definimos como falso. Agora, doutrinas o que são? Doutrinas são um conjunto de princípios que servem de base de um sistema. No caso, estamos a falar do sistema cristão, baseados no, em Deus, reafirmados em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Tá bem? É a sua palavra. A doutrina de Deus consiste na palavra de Deus, reafirmados em Jesus Cristo. Porque nós vimos que o testamenteiro veio, cumpriu a palavra do Velho Testamento, trouxe lá presente, colocou a lei moral de Deus no coração do homem e automaticamente apresentou o propósito e o plano divino, a vontade do testamenteiro do que seria o Novo Testamento. A ação do Novo Testamento. Então é aí que nós temos que prestar atenção. Amém? E quando falamos não julguei para não ser julgado, que é o subtema que vamos discutir agora, eu queria que lêssemos rapidamente no livro de Mateus capítulo 7, para nós entendermos aonde é que estamos. Estamos no livro de Mateus capítulo 7, versículo 1. Vamos lá ler rapidinho. Mateus capítulo 7, versículo 1. Então diz aqui a Bíblia, não se esqueçam que são as palavras de Jesus Cristo. São as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda no Sermão da Montanha diz assim: não julgueis para não seres julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados com a medida que usares para medir os outros, igualmente medirão a vós. Amém? Então vamos parar aqui, versículo 2. Amém? Não julgueis para não ser julgado. Ok. Então eu acho que já vou trazer rapidamente, vou trazer a irmã rapidinho, a irmã Ana Paula, para entrar no programa. Deixa só um minutinho. Então, queria também ouvir de vocês ali que estão a acompanhar, todos que estão a acompanhar, queria também ouvir a vossa opinião desse versículo que acabei de ler, com relação a não julgueis para não ser julgado. E vamos trazer a irmã Paula. Irmã Paula está em linha? Graça e paz. Irmã Ana Paula. Então, ouvinte também. Só para dizer que eu estou um bocadinho gripado, mas podem ficar descansados que os vírus não passam para o outro lado. Isso aqui é boa coisa de fazer televisão, rádio, né? Do que uma palestra. Se fosse uma palestra, tinha que adiar por conta de não deixar os outros também doentes. Irmã Paula, já está o convite, está a ser adicionado. Irmão Armando continua em linha e os outros irmãos que foram entrados. Só não tenho o irmão Armando ainda, não vejo mais ninguém a entrar. O Armando depois vai entrar. Irmã Paula. Irmã Paula. Está a entrar? Oh, Jesus. Veja. Irmã Paula, não aceita o convite? Não está a entrar. Irmão Tavares. Vou mandar mais uma vez, irmã Paula. Não? O que é que se passa?
Irmã Paula, algum problema? Irmão, graça e paz. Ok, amém. Graça e paz, Graça pastor. e paz, Graça e irmã paz. Paula. Como está a serva de Deus? Graça e paz. Amém. Estou bem, graças a Deus. Irmã Paula, acompanhou rapidamente aqui o versículo que A apresentei, introdução, a sim, sim. introdução, não é verdade? Sim, sim. Acompanhei sim, pastor. Acompanhei. Ok. Então, irmã Paula, É, sobre este versículo, vimos que muitas das vezes os pastores apresentam isso, não julgueis para não ser julgado, para defenderem-se eles próprios do altar e dizerem que não podem, você não pode julgar o erro do pastor, não pode chamar a atenção do pastor, não pode falar com o pastor. Se ele cometeu alguma coisa, olha só, vai só orar. Isto é verdade. A Bíblia confirma isso. sim, isso, Consoante esse capítulo que está aí. os pastores realmente usam isso como um mecanismo de defesa Aleluia. para esconderem, para maquiarem os seus erros. Amém. É um uso, eu costumo dizer, como maquilhagem dos seus erros, das suas práticas erradas. Na realidade, eles têm consciência das coisas erradas que fazem. Amém. Mas quando a Bíblia se refere a isso, a esse capítulo de Mateus 7:1, não é nesta vertente Amém. em que não julgues para não ser julgado, e muitas vezes até dizem o seguinte: não toque no ungido do Senhor. Vamos chegar aí também. Amém. Yeah. Eles usam essa frase e eu, quando olho para esse versículo, que Jesus, quando diz que não julgues para não ser julgado, eu entendo neste versículo Sim, o senhor. seguinte: eu, para julgar alguém, julgamentos sim, eu tenho que estar em condições de julgar uma pessoa. Sim, senhor. Se nós voltarmos para a palavra, Sim, sim. quando Jesus diz que não, você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão quando tu tens uma trameira, um argueiro no teu olho. Perfeitamente. Se eu tenho um argueiro no meu olho, é porque eu estou na mesma condição de pecado que o meu irmão. Amém. Logo, eu não estou em condições. Se eu estiver naquela condição do mesmo erro, eu não posso julgar o meu irmão. Amém. 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 Por outras palavras, eu vou dizer, estão os dois a roubar, como é que eu vou julgar o outro que está a roubar? Amém. Eu não estou em condições. Mas se eu não roubo, eu sou uma pessoa honesta, Uhum. eu estou em condições Amém. de pedir Sim, sim. contas Aleluia. a quem eu estou a ver que não está a fazer as coisas corretamente. Amém. Amém. Aí eu estou em condições de fazer isso. Amém. Agora, eu vejo sistematicamente, eu tenho experiência disso, e já ouvi isso a minha vida, ouvi isso muitas vezes. Não julgue para não ser julgado. Não, nós devemos sim, a Bíblia nos ensina a examinarmos as Escrituras. Como é que nós não vamos examinar as Escrituras? Eu vou examinar as Escrituras mediante aquilo que eu vejo do meu líder. Amém. Eu vou saber se o meu líder, se o meu pastor está a agir corretamente, julgando o comportamento dele, as atitudes dele. Amém. Amém. Eu vou olhar para ele, para as atitudes que ele leva, que ele toma, enquanto pastor, enquanto ser humano, e vou olhar para a Bíblia. Isso é um julgamento. Amém. E quando não estiver de acordo, quando ele não tiver comportamentos que coadunem com o que a Escritura diz, aí eu vou dizer, não está correto. Amém. E biblicamente ele vai me mostrar se está correto ou não. Amém. Agora, quando ele sabe que não tem base bíblica para me mostrar, ele vai dizer Mateus 7:1. Uhum. Não julgues para não ser julgado. Amém. Então Muito é bem. isso. Muito bem, irmã Paula. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? A resposta mesmo que a irmã está a dar, o que nós vimos aqui é uma mascaração da própria palavra. É aquilo que eu disse, né? Usa como mecanismo de defesa para poderem não serem, vamos dizer, não serem filtrados. O servo de Deus não pode ser tocado, ele é o servo de Deus. Não, isso é completamente errado porque a Bíblia não ensina isso. Nós somos seres humanos Claro e que nós não. vamos ser falhos.
E nós, sendo Claro. falho, nós precisamos ter irmãos e o conselho que possam nos corrigir daquelas coisas que nós vamos estar fazendo errada, para poder direcionar. E nunca também, a Bíblia não nos incentiva, no Novo Testamento, que nós devemos centrar a coisa num homem só. Os conselhos que Claro que existem, não. o conselho que existe de uma igreja deve sempre funcionar. O conselho de ancião, porque para poder supervisionar Sim. a atividade do um e do outro, para poder ajudar, mesmo na intercessão, tá entendendo? Então, eu não Claro. quero fazer aqui a resposta, não quero fazer toda a exterior da palavra de Deus, ou daquilo que foi extraído, mas vamos tentar concentrar um bocadinho na palavra. Ok, o versículo, o capítulo que está aqui, é o capítulo 7, versículo 1 até 2, mais ou menos. Vamos assim dizer. A Bíblia começa logo no versículo Sim. 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2 Sim. diz o seguinte: pois com o critério com que julgares, sereis, eu estou a ler uma versão diferente, se calhar, sereis julgados, e com a medida com que Com a usardes medida que para medir os outros, serei, igualmente vos medirão a vós. vos medirão. Ok. Uhum. Então, mas a resposta está mesmo nesse mesmo versículo. Nesse mesmo capítulo. Vamos lá continuar no versículo 3. Porque a Bíblia diz assim: porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Entende? E depois, Exatamente. exatamente. E depois, logo a seguir, vem no versículo 4 e diz: e como pode dizer ao teu irmão, permite-me que remover o cisco que está no teu olho, quando há uma viga no teu? Vamos Isso continuar. por quê? Depois, no terceiro, diz logo: hipócrita. Entende? Hipócrita. Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aleluia. Amém. Pastor Vitor. A Aleluia. resposta. Pastor Sim, Vitor. senhor. Está lá. A No resposta está Antigo clara. Testamento. No Antigo Testamento. Os principais dos sacerdotes. Eles exigiam tanto do povo aquilo que eles não faziam. Amém. Eles eram os primeiros que julgavam o povo de tal maneira Amém. que Jesus via que eles não faziam. Amém. Eles não faziam. Está a ouvir, pastor? Não, estou a ouvir. Estou apenas aqui a responder Pastor, algumas estão a coisas. ouvir? Sim, sim. Estou a ouvir perfeitamente. Pode continuar. Não precisa parar. Eles não faziam. Eles exigiam do povo, eles faziam julgamentos do povo de coisas que eles não faziam. Amém. Por isso que Jesus disse aquilo. É Amém. uma coisa, e eu vou traduzir para os dias de hoje. Quantas pessoas é que não estão no púlpito a exigir coisas do povo que eles não fazem? Não são um exemplo. Amém. Amém. Quantos? Amém. Jesus estava a falar exatamente por causa disso. Eles estavam ali a exigir do povo, a sacrificarem o povo, quando ele também tinha um argueiro no olho. Amém. Por isso que Amém. Jesus disse hipócritas. Jesus foi correto, falou logo hipócritas. Isso é para mim, isso é para o pastor. Você está exigindo da tua ovelha aquilo que você não consegue dar. Amém. Amém. É disso que Cristo está a falar. Você está exigindo da ovelha aquilo que você não consegue dar. Amém. Eu costumo dizer o seguinte, por outras palavras: tem muita gente que exige a ovelha vestir a camisola da santidade, que força a camisa da santidade na pessoa, quando ele não vestiu. Amém. 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 É isso que Cristo estava a falar. É disso que Cristo estava a falar. Nós queremos esforçar os outros a vestir a camisa da santidade quando você nem sequer o braço conseguiu pôr dentro da Aleluia. manga. Aleluia. E claramente também, irmã Paula, claramente o que nós estamos a ver aqui, Jesus está se a referir a um julgamento hipócrita. É exatamente o que a irmã está a dizer. Em outras palavras, dizer assim, Jesus está se a referir a um julgamento hipócrita. Quer dizer, você não pode julgar aquilo que a irmã já acabou de dizer. Só estamos a fazer o paraphrase. Você não pode julgar um pecado que você também está. Você também é culpado desse pecado. Quer dizer, você também rouba dos dízimos, também vai fazer. E é o que vimos, por exemplo, hoje, nessa jogada dos falsos profetas. Vimos que o falso profeta se alega com a notícia de que o outro foi apanhado. E ele vai lá e começa mas ele também faz a mesma coisa.
Mas é que porque ele a jogada é as ovelhas. Ele quer fazer que o pecado do outro apareça porque foi apanhado, para que ele ganhe mais ovelha. Mas ele também é falso profeta. Ele também faz a mesma coisa. Então Jesus está se referir a um julgamento hipócrita. Nós não podemos julgar. Eu não posso julgar o irmão que, vamos dizer, que bebe e eu também bebo. Não posso. Eu tenho primeiro que tirar esse peso de mim, depois eu estar em condições de ir julgar o outro, para poder chamar a atenção o outro de um erro que ele tem. Então Jesus está a chamar a atenção do julgamento hipócrita. Não pode, você não pode julgar por algo que você também faz. Você faz a mesma coisa e vai tá querer julgar o outro, chamar a atenção ao outro, aconselhar o outro. Não pode. Você primeiro tem de estar livre disso. Sabe? E ele também fazia, foi isso também que a irmã acabou fazendo também o parafrase novamente. Ele falava com os sacerdotes que eles estavam no mesmo pecado. Por isso é que apóstolo Paulo até no livro do Romano diz: tu que julgas o outro, tu que julgas o outro, que julgas o outro com adultério, você comete adultério? Tu que fazes que não roubas como é que não roubas das ofertas, o quê? Roubas os templos? Quer dizer, então é exatamente esse ensinamento que ele estava a dar. Então, o julgamento que se refere aqui não é o julgamento que de nós observamos, porque nós fomos chamados para inspecionar os falsos profetas. E porque na própria Bíblia, nós vamos lendo, imagine só, Jesus aqui, estamos ainda no capítulo 7, depois ele vai entrar para falar dos falsos profetas, acautelar dos falsos profetas. Como é possível nós vamos acautelar de alguma coisa que nós não podemos julgar? Ou que nós não podemos fazer uma análise, observar a doutrina, estudar e encarar? Então, é uma falsa doutrina dizer não julgueis para não ser julgado. Quer dizer, porque o que se usa hoje na igreja é no seu contexto todo. Ok, você não pode julgar nada, não faça nada, deixa assim. Isto é a falsa doutrina que está na igreja. Isso é que é o engano. Amém, amém. Isso é que é o engano. Amém. Isso é que é o engano. Amém. Porque Jesus nos manda cautelar-nos contra os falsos profetas. Acautelai-vos é a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus já sabia que havia de haver falsos profetas no meio. O Jesus disse o quê? Quando o Senhor... Há uma palavra que sempre me vem à cabeça, porque o Senhor sempre disse: de graça recebeste, De graça dai. de graça dai. Essa palavra eu me lembro dela sempre, sempre, sempre. O poder foi dado de graça. O poder do Espírito Santo foi dado de graça. O Senhor disse: de graça dai. Mas nós estamos a ouvir muitas histórias dos que cobram. O poder não é deles, mas cobram. Passam a vida a cobrar, cobram valores exorbitantes. E o Jesus diz para nós nos acautelarmos com estes. Amém. E ela só também para dizer no mesmo versículo, irmã Paula, ainda no mesmo capítulo, entramos logo no versículo 13. Jesus, imagina, ele diz para não termos um julgamento hipócrita. E ele vem logo, começa logo a ensinar. Entrai, no versículo 3, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, dessa porta larga. Que Jesus está logo a advertir desses falsos movimentos que queriam surgir. No passado, pronto, não sei, para quem já cresceu na igreja, eu fui ensinado pelos meus mais velhos naquela altura que a porta lá, cuidado, não vai no mundo, não siga a porta, o mundo é uma porta larga, vem para a igreja. Mas não era isso que Cristo estava a ensinar. Cristo não estava a dizer que o mundo, porque o mundo já jaze no maligno. O mundo já jaze por si no maligno. Então, a porta, a estreita e a larga estão dentro, supostamente dentro da igreja. Aqueles que vão seguir o caminho de Baal e aqueles que vão a seguir a verdadeira doutrina de Cristo. Então é por aí que nós temos que ver. E ele depois continua e diz o quê? Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz o quê? A vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. E depois chega logo no 15 para dizer. E depois no 15 ele diz o quê? Quer dizer, porque... Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém. Amém. Então, se nós levamos em conta, conforme a igreja está dizendo, não podemos julgar nada, então Jesus aqui estaria a se contradizer. Ele diz, não julgueis para não ser julgado. Depois diz, acautela-se do falso. Como é que eu vou identificar um falso se eu não julgo, se eu não observar, fazer um julgamento? Amém? Mas há uma resposta com isso, vamos ver mais à frente. Há uma resposta, por quê? Porque o que nós entendemos, que eu vou dar aqui um suporte bíblico, é que
o julgamento que o cristão deve fazer também não deve ser da minha cabeça. Eu não posso simplesmente olhar, ver o ministério da irmã Paula, a irmã Paula trabalha dizendo a irmã Paula é uma falsa profetisa. Jesus não nos chama a isso. Há uma forma de como nós devemos julgar. Nós devemos fazer o julgamento pela palavra de Deus. Nós precisamos julgar consoante a palavra de Deus. Nós precisamos examinar a Escritura. Amém. Para nós trazermos algo e dizermos que isto é falso, nós precisamos examiná-la com a palavra. É a palavra que vai expor. É a palavra que vai expor quando é que nós identificamos que alguém é falso profeta. Como é que a gente identifica? Não é por ouvir dizer, não. É a palavra. E nós já vimos que muitos destes já foram testados e pesados e na balança não foram achados. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina-nos como devemos verificar os falsos profetas, pela sua profecia, se cumprir, e se cumprir, e nos levar a outro caminho. Não é? Temos todo esse ensinamento estão aqui na Bíblia Sagrada. Como nós devemos examinar. E muitos deles nós já examinamos, fazem profecias, profecia não se cumpre. E depois vêm com a deviação que não são profecia. Quer dizer, há uma série de coisas que estão imbuídas no Evangelho que a gente precisa realmente trazer à tona. Amém? Há uma coisa que eu sempre digo, que nós devemos, todo aquele que é nascido do Espírito, Aleluia. eu sempre digo, as pessoas devem pedir ao Espírito Santo que lhe dê o dom de discernimento Amém. de espíritos. Porque nós, os pentecostais, temos um defeito. Gostamos muito do dom da revelação, gostamos muito do dom da profecia, porém deixamos outros dons de lado. O dom do conhecimento, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom do discernimento do Espírito. Esses são dons que nós deixamos de lado. Amém. Amém. Porque o Satanás, quando quer, o próprio diabo, quando quer, transforma-se em anjo de luz. Amém. Ele tem essa O que capacidade. nós, Ele foi conferido a isso. o que nós, pentecostais, nos esquecemos é que o diabo, quando quiser enganar a igreja, o diabo vai enganar a igreja com a palavra de Deus. Sempre foi assim. Foi assim no Jardim do Éden. Foi assim a Foi Cristo assim também. quando ele foi enganar a Eva. Amém. E ainda hoje, nós pensamos que ele ia enganar como? Ele pegou, para ele poder enganar a igreja, ele usou a palavra de Deus. Aleluia. Ele usou a palavra de Deus e distorceu. Amém. Satanás não criou nada, ele procura imitar o Espírito Santo na forma de agir, trazendo o espírito de adivinhação. Adivinha as coisas na vida das pessoas. É preciso que você tenha o dom de discernimento de espíritos para discernir. O Espírito Santo vai te dizer, esse não é. Porque o Espírito Santo fala. Amém. O Espírito Santo fala e ele vai te dizer, não é. O grande problema que nós temos hoje, pentecostais, e o grande problema que o neopentecostalismo veio trazer, o neopentecostalismo é tão diabólico, é tão satânico que procurou imitar o pentecostalismo e nós achamos que, pentecostais, achamos que tudo é normal, que tudo é igual e fomos tão enganados pela sede da profecia e da revelação. Amém. E achamos que tudo é, mas não é. Porque deixamos de buscar o Espírito Santo, deixamos de consultar como outrora nós fazíamos. Amém. 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 O neopentecostalismo veio fazer uma confusão, veio trazer uma confusão que eu ainda hoje há coisas, pastor Vitor, que eu me lembro de quando eu aceitei Jesus. Eu me lembro que antigamente nós não fazíamos isso, nós não fazíamos aquilo, e nós não fazíamos aquilo, porque o neopentecostalismo veio mudar algumas coisas, alguns conceitos, desconstruir alguns conceitos que nós tínhamos. Amém. É que eu costumo dizer, veio trazer no meio alguma confusão, veio dar honra a demônios que nós nunca os demos, chamá-los pelos nomes que nós nunca os chamamos, porque de Gênesis e Apocalipse, aquilo se diz, nós não lhes chamamos pelos Paula, nomes, nós os chamamos por hoje, espíritos imundos. O que acontece hoje é que nós os chamamos... nós demos às igrejas, o neopentecostalismo veio reconhecer a falsa autoridade que o diabo tem sobre nós. É uma falsa autoridade porque não existe essa autoridade sobre nós. Mas o neopentecostalismo veio dar ênfase a isso
Nós pensamos que muitas das vezes muitas dessas igrejas pensam que estão a adorar a Deus, mas não. Mas eles estão a adorar Satanás. Por quê? Porque eles, vamos dizer, exaltam Satanás. Exaltam que Satanás tem o poder. Mas isso é um falso poder, porque Jesus venceu e nos deu autoridade. Porque se é uma coisa bem clara. A palavra de Deus nos mostra, a Bíblia Sagrada, quando vimos no livro de Filipenses 2, podemos começar no 5, 2, 9, por aí, que diz que Jesus humilhou-se de tal maneira que lhe deram um nome que está acima de todo nome, que no nome de Jesus todo joelho se dobra, debaixo da terra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Isso basta, isso basta. É autoridade que... Então, quer dizer que Satanás não tem poder. Não tem poder sobre ele. Então, como é que nós vamos atar de nome? Porque esse é o tranca-rua, esse é o sei lá o quê. Esses nomes foram encontrados. Esses nomes saem na casa dos candomblés. Na casa dos candomblés, dos curandeiros. Onde é que saem esses nomes? Que identificam que esse espírito tem esse nome, é aquele, e tem essa atividade. Quer dizer, fazem-nos até uma apresentação do que o espírito faz. Meu Deus, isso é irrelevante. Porque o poder está em Cristo Jesus. A autoridade está em Cristo Jesus. E isto basta. Basta para a igreja. Amém. O demônio, quando Amém. manifesta, se eles existem, manifestando, tem de ser expulso e acabou. Amém? Agora, irmã Paula, para voltarmos à palavra, eu queria continuar. Irmã Paula, pode ler aí o Mateus, ainda no Mateus, estamos no 7, versículo 16 e 17. Queria para entrarmos, falarmos um bocadinho também sobre isso. Então diz assim, pelo versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Amém. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Amém. Então, esta é uma das se a irmã Paula observar, é uma das formas que Jesus deu para nós observar o profeta, o falso mestre. Fala dos frutos. Como é que nós vamos observar os frutos, minha irmã? Como é que vamos observar? Queria que a irmã Paula comentasse sobre isso, assim brevemente. Como é que nós podemos observar? Porque Jesus aqui já nos dá que nós devemos pelos seus frutos. Como vamos observar isso? Amém? Alô? Amém. Amém. Quem é a caminhonete? Amém? Agora eu vou... Acho que... Amém, pastor, amém. Compreendeu, irmã Paula? Entendeu a mensagem que eu passei? Sim, compreendi, pastor, compreendi. Ok. Sim. Pois, então queria que a irmã Paula desse aqui, brevemente, dar assim uma explicação de como nós iríamos observar, porque Jesus aqui nos dá uma forma de um instrumento, vamos dizer, de uma forma mensurável, que nós podemos medir, podemos testar, para ver se esse indivíduo é um falso profeta ou não. Ele fala, pelos seus frutos conhecereis, porque ele diz, não se colhe fruto dos espinheiros, não é? Não se colhe fruto dos espinheiros. Ou dos abrolhos, como é que diz aqui. Então, quer dizer, há uma forma de nós observarmos, quer dizer, se o fruto for mau, este é falso profeta. Amém? Então, como nós vamos ensinar, como podemos passar isso para a igreja? Como é que a igreja pode observar isso? Porque é uma autoridade, isso aqui é uma forma que Deus nos dá para nós investigarmos, para nós observarmos os sinais que tem um falso profeta. Amém. Amém. Assim, primeiro, tem muitas coisas que nos levam a ver um falso profeta. Não, mas aqui pela escritura, irmã Paula, exatamente por essa escritura, por isso lemos, para dar uma explicação, porque já que estamos ainda no Mateus 7, queria que nós pudéssemos dar uma explicação. Como nós vamos observar aqui, o que é que Jesus está a mencionar aqui? Que tipo de frutos? Quais são esses frutos que nós devemos observar e para vermos quando é um falso profeta ou não? Que ele diz, pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos que ele está a se referir aí? Vou dizer muito basicamente os frutos que ele está aqui a dizer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico, muito rapidamente. Vou falar de vida.
vida ministerial, comportamento do indivíduo em si. Amém. Não pode, vou falar do comportamento do indivíduo em si. Amém. Amém. E se formos voltar um bocadinho lá para trás, quando Jesus começou a chamar de hipócritas, Sim, senhora. pode falar do comportamento. Vou dar um exemplo muito rápido. O que acontece no falso profeta, normalmente são sempre muito interesseiros. Nunca visitam quem não tem nada. Amém. Amém. Normalmente eles não gostam de ovelha que não tem dinheiro. Eu costumo dizer ovelha que não tem lã e gordura para lhe oferecer. Normalmente eles não gostam de ovelha que não tem. Amém. Amém. Essa é uma das características dos falsos profetas. Eles não visitam alguém que não tem nada, que não tem dinheiro. Os falsos profetas gostam muito de quem tem dinheiro. Aleluia. Falso profeta, se você não tem dinheiro, ele não te visita. Essa é uma das características dele. Ponto número 1 assente. Eles gostam de quem tem dinheiro. Amém. E isso é visível dentro da igreja. Esse é um dos frutos dele. Ele nunca tem tempo para quem não tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem sempre vaga para ser atendido por esses Amém. pastores. Quero... Essa é uma das características deles. Amém. Essa é uma das características número 1 dos falsos profetas. Gostam de pessoas que são abastadas. Amém. Gostam de pessoas que têm dinheiro, pessoas que são abastadas. Você que é pobre, que não tem nada, não gostam de ti. Você que é pobre, não te dão a primeira cadeira lá à frente de destaque. Você está sempre lá no fundo. Às vezes nem tem direito à cadeira. Amém. Você não tem destaque na igreja. Amém. Amém. Os destaques dentro da igreja, no meio da comunidade, até, os cargos são dados consoante o bolso das pessoas. Aleluia. Aleluia. Os interesses. São desses frutos, são frutos. Amém. Então, basicamente, é um instrumento que Cristo confere à igreja, no entanto, para nós observamos o fruto do falso profeta. Mas também só para adicionar aqui que, quando Jesus fala, para nós observarmos o fruto, nós também observamos a árvore. A árvore também tem que ser observada. Vamos observar a árvore e os frutos que ela vai produzir. Então é importante também, num estudo mais aprofundado sobre o fruto, eu vim a encontrar, por exemplo, nos ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo menciona o fruto. O apóstolo Paulo menciona o fruto como as ovelhas que são produzidas naquele lugar. As ovelhas são preparadas. Porque ele diz que vocês são os meus primeiros frutos no Evangelho. Está a entender? Paulo fala dos primeiros frutos do Evangelho, que são aqueles que vieram se converter através da mensagem de Cristo que lhe foi concedido, e essas pessoas vieram a aceitar a Jesus. Então ele diz, vocês são os meus primeiros frutos no Evangelho. Dando-se isso, nós também podemos ir na passagem de Paulo, que diz que ele diz que eles juntariam, esse grupo de cristãos juntariam pessoas, professores, ensinadores, pastores, homens que ensinam a palavra, para pregarem aquilo que eles exatamente querem ouvir. Naturalmente. Amém? Naturalmente. Nós vamos chegar também lá. E depois a outra passagem também que Pedro, nesse caso é Pedro, que diz que estes imbuídos de tipo de cheias da maldade vão cauterizando mente de pessoas, mulheres que estão, quer dizer, mulheres levianas, para levarem para a perdição. Quer dizer, nós estamos a ver o seguinte, muitas vezes eu questiono, e eu olho assim, repara bem que qualquer ministério de um falso profeta, onde há falsos ensinamentos, heresias, o povo não é imbuído da palavra. Vê só que tipo de cristão, vamos assim dizer, vê que tipo de cristãos são produzidos naquelas igrejas que nós já sabemos, igrejas que só falam de dinheiro, propósito. Vê o tipo de cristão que estão aí. Esses cristãos têm amor, conhecem a Cristo, verdadeiramente manifestam o amor de Deus. Ou que quando eles vão para lá, mais ainda eles se tornam, como Jesus Cristo diz, que vocês andam milhas para converter um prosélito e fazê-lo pior do que vocês mesmos. Está a entender? Então, quer dizer, vemos pessoas, por exemplo, que estão numa igreja como estas que estão por ali, não vamos aqui se dar muitos nomes, não interessa para não tirar o foco. Essas igrejas estão por ali. Vimos que há cristãos que vão para lá. E no caso que estamos a citar aqui, por exemplo, no caso dessas libertações, as pessoas entram para a igreja
eles até estão muito bem com a sua família. Mas eles, quando entram para a igreja, deixam de. Quer dizer, começa logo as inimizades. Por quê? Porque o demônio falou, manifestou no corpo de não sei quem, disse que a irmã é feiticeira. O demônio não sei quem manifestou, disse que estão a lhe fazer mal no tio, que o pai dele não sei o quê. Mas isto ali, isto é obra do diabo. Por quê? Porque o Deus não vem para fazer esse tipo de separação. Deus diz que as pessoas, quer dizer, a nossa família iria talvez afastar-se de nós por causa do amor do Evangelho, quer dizer, iam nos ver diferente, não é porque nós é que íamos ser inimigos dele. Porque seria, é tudo o contrário, porque as pessoas não iriam entrar para a igreja e se tornar mais frios. Porque quando nós vamos para a igreja, nós temos que ter mais amor e vamos amar muito mais ainda o pecador. Quer dizer que nós mais queremos nos aproximar do pecador. Por quê? Porque nós sabemos que nós também somos pecadores e estivemos naquela condição antes de alcançarmos a salvação por Jesus Cristo. Então, este é um dos frutos que vamos notar. Quer dizer, pessoas sem amor, pessoas que vão para a igreja tornaram-se mais egoístas, menos ajudam os familiares, menos ajudam os pais, menos apoiam os seus familiares. Por quê? Porque essa conta desse evangelho que falamos da vez passada, no broadcast da vez passada, que as pessoas são ensinadas que o dízimo é de Deus, não dá a Deus. Quer dizer, o pai está em casa, precisa de alguma coisa, não dá o dinheiro, não assiste a mãe, não assistem os irmãos, não assistem ninguém. Porque lhe disseram que se ele tirar aquele dinheiro, o Deus é um cafetão, que eles têm que devolver esse dinheiro a Deus. Senão Deus vai mandar o devorador vir roubar a casa, como se Deus fosse chefe dos demônios. Pastor, Jesus disse que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia. Aleluia. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém. Quando você pega, deixa de ajudar o teu próximo. Jesus disse que, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Aleluia. de todas as tuas forças. Amém. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos agora esmiuçar esse segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo é fazer aquilo ao teu próximo, aquilo que tu gostarias que te fizesse se tu estivesses na situação do teu próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me preocupo muito com as pessoas, eu fico muito preocupada quando as pessoas põem o dízimo à frente, acima de todas as coisas. Quando a pessoa deixa de ajudar um próximo, porque aquele é o dízimo. Yeah. Porque não pode dar o dízimo. É isso. Porque tem que dar o dízimo. Essa é uma falsa apresentação de uma imagem contrária de Deus, que não é verdade. Eu vejo nisso tudo, eu vejo nessa doutrina, essa doutrina que separa as famílias de tal forma que não nos deixa amar o nosso próximo, os nossos parentes, que só nos faz vê-los como bruxos e feiticeiros. Essas igrejas que gostam de entrevistar Satanás, esses espíritos que gostam de engano, porque nós sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir, que fala que é tio João, tio Mateus, tia Francisca, e que depois ficamos com o coração apertado por causa de A, B e C. Eu vejo tudo isso é satânico. Bem. Como é que nós vamos pregar o amor de Cristo a esses nossos parentes? Esses nossos familiares precisam conhecer Cristo através da nossa vida. Como é que nós vamos chegar a eles e dizer que Jesus Cristo te ama? Amém. Se assim fosse, então é isso. o Senhor Jesus teria entrevistado, quando o Senhor Jesus fez libertação, teria perguntado, e você quem é? E você fez fazer o quê? Porque Jesus não sabia que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Cristo não permitia que eles falassem. Porque já sabe que a Bíblia também diz que ele não consegue proferir a verdade, da boca dele só sai mentira. Quer dizer que as pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender o que é mentira. Cristo conhece o coração humano. Sim, e eles têm que saber também o que é a falsidade. A falsidade não é a perversão completa, a falsidade é fazer algo parecer igual. Então, essa mentira que é a falsidade, que nós falamos na palavra de Deus, é falsificar algo para parecer original. Quer dizer, ele tem que colocar algo como se fosse original. Porque até a Cristo ele tentou fazer isso. Ele usou a palavra, e víamos a palavra de Deus a sair, mas ele estava descontextualizado. Aliás, Satanás sempre usa a palavra de Deus para poder enganar o cristão. Amém, amém. O crente, ele usa sempre a palavra de Deus, só que ele pega na palavra de Deus, ele descontextualiza, ele faz ali umas inversões. Pois, que é para poder enganar.
Amém, amém. para poder Irmã trabalhar. Paula, então vou lhe tirar por alguns minutos para fazer entrar o irmão da Angola, o irmão Tavares Armando, não sei se ainda está aí. Mas mantém-se na linha que eu depois vou voltar, porque aqui algumas coisas também queria voltar a falar, a pedir que a irmã também pudesse fazer uma intervenção. Mas Amém. por agora vamos ainda tentar fazer um switch para o irmão entrar e depois ele Amém. voltar. O pastor Jorge André, acho que não está em linha, não está, não está não. Não está, ok. Tá bem. Vamos então. Irmã Paula, consegue sair, né? Ou tenho que tirar? Para fazer entrar o outro Acho que, irmão. acho, Também já acho estamos a que tem precisar que de me uma tirar. plataforma Vou, melhor, uma plataforma que entra todo mundo. Mas vamos fazer isso. O Facebook vai nos permitir para a é nossa uma página lá. plataforma que entra melhor. O Facebook não é o melhor. Não é? Mas não, O mas Facebook não. se nós abrimos vemos a questão da página, a página oficial ali dos Mascarados Falsos Profetas, se conseguimos trabalhar Já nela, conseguimos. já Já podemos entrar, conseguimos. podemos ter as funções todas abertas. Vamos trabalhar Já. nisso, Deus vai permitir que Já. assim aconteça. Tá bem. Amém. Então, irmã Paula, Amém, fica pastor. então em linha, não saia, por favor, hein? Eu vou lhe tirar Ok, por ok, agora para ok. fazer entrar o outro, mas Tá bom. eu não sei como é Tá que eu bom, pastor, faço, onde é vai. que é. Deixa lá. Tá Ok, bem. pastor, ok. Vou fazer entrar. Irmão Tavares Armando. Irmã Paula, consegue sair? Consigo sim. Ai, meu Deus. Ai, Eu acho Jesus que eu amado. tenho que tirá-la, né? Parece. Tem. Acho que eu tenho que tirá-la. Mas aqui, será? Epa. Without the guest, ok. Ok. Então vamos chamar o outro. Ainda estamos a falar. Ok, vamos entrar. Tavares Armando vai entrar. Irmão Tavares, a paz do Senhor, estamos aqui em linha já. Graça e paz, graça e paz. Então, ainda falando da desconstrução das falsas doutrinas, nós vamos agora. Irmão Tavares Armando, a paz do Senhor, como está? Servo de Deus, é um sacrifício, é um sacrifício. Pastor Vitor. E isto, irmão, isso aqui, aqueles que estão desviados, aqueles que estão na mentira, nunca vão entender. Nunca vão entender o que verdadeiramente servir a Deus, o amor pela obra do Senhor. Não importa a circunstância. Nós estamos sempre dispostos, quer dizer, quem serve a Deus por amor, ele está disposto a se entregar de qualquer forma, sem interesse, sem. Não tem nada, é mesmo de coração. Deus lhe abençoe, servo de Deus. Deus lhe abençoe. Irmão, talvez amando a partir da Angola. O sinal está um bocadinho. Mas vamos aguardar, acho que vai restabelecer. Irmão Tavares Armado. Amém, amém. Está melhor, Sim, estamos agora podemos lhe ver. Oh, glória a Deus. Irmão Tavares Armando, o não julgueis, que é o tema que estamos a discutir. Não julgueis para não ser julgado. Nós já discutimos, já falamos algumas coisas aqui, não sei se quer depois acrescentar rapidinho, vai sermos breves. Mas eu queria lhe dar, por exemplo, a passagem de João 7,24. A Bíblia diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Então nós vimos aqui que Deus está a dizer que o nosso julgamento não pode ser por aparência. Eu não posso julgar o irmão apenas por aparência. Não, disseram que o irmão ou que na igreja fazem isso, aquilo. Não, eu não julgo por aparência. Então, a reta justiça. Onde é que nós encontramos a reta justiça? A reta justiça, naquilo que podemos entender, é a própria palavra de Deus. Não é verdade? Que nos dá o ensinamento de como nós devemos julgar as coisas. O que o irmão tem a dizer sobre isso e também no que já falamos, queira dar algum acréscimo sobre essa questão? Tempo é para ti, irmão. Amém. A princípio, quero agradecer o convite pela live, por esta Amém, conferência, amém. Pastor Vitor, Deus abençoe, Deus Rafael, abençoe. meu amigo, meu irmão. Amém. E também quero cumprimentar a todos os irmãos que estão ao vivo neste momento, a acompanhar a live. É lindo, Dizer amém. que sou grato a todos. Também quero Amém. dar aqui meus abraços ao pastor Camone da Fé, que está aí a assistir, Amém. ao meu amigo do Amém. Brasil, Leandro Mendes, do canal de Amém. Mendes. Um abraço a todos. E a todos que estão a assistir a live, ao Francisco Amém. Eugênio Mondline. Um abraço a todos Amém. que são também inscritos, seguidores do canal Radical TV. Um abraço a todos vocês. Aleluia. Aleluia. É mesmo isso. Eu estive aí a acompanhar a conversa com a outra irmã, ou seja, a conferência com a outra irmã, e concordo plenamente com o que vocês disseram.
com que foi abordado. Então, Amém. a única coisa que eu tenho a dizer aqui é apenas dar também o meu pequeno contributo naquilo que já está a ser falado, está a ser abordado, até porque está em bom caminho. Exato. Querem desculpar? O não julgueis, de Mateus Não 7, passa para aí. não julguei de Mateus 7, capítulo, versículo 1, eu posso sim dizer que tem sido mal interpretado. Tem sido mal interpretado porque os falsos profetas ou os falsos pregadores encontram um subterfúgio em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado. Como foi o Messias quem disse que não julgueis para que não seja julgado, então quase todo mundo hoje se apega neste versículo. E o incrível é que eles não leem o texto todo. Leem apenas este versículo isolado. E pegam neste versículo isolado e invocam constantemente aonde eles vão. Não julgueis para que não seja julgado. Não julgueis para que não seja julgado. Mas esquecem que em Mateus 7, no versículo 15, o próprio Jesus foi claro a dizer que acautelai-vos dos falsos profetas. Entendeu? Acautelai-vos dos falsos profetas. Ele pediu que nós tivéssemos cuidado, tivéssemos cuidado, precaução relativamente aos falsos profetas. Porque um falso profeta destrói mais do que um demônio. Por assim dizer, destrói mais do que um demônio. Um falso profeta é mais perigoso do que um demônio. Então, há necessidade de termos bastante cautela relativamente aos falsos profetas. Quando a Bíblia fala para não julgar, não está a dizer que devemos compactuar ou concordar com as obras das trevas, ou concordar com as obras negativas. Quando a Bíblia fala para não julgar, é aquilo que vocês abordaram há pouco tempo. É você estar numa condição também errada, e querer tirar a trevas, a escuridão que está nos olhos do outro. Amém. É exatamente isso. Amém. Não significa que temos que caminhar, temos que concordar ou procurar aceitar as obras das trevas. Todos aqueles que são de Deus, têm luz na sua vida, devem condenar as trevas. Conforme o apóstolo Paulo foi claro a dizer no livro de Éfesios 5, versículo de número 11, se não estou em remédio. Éfesios 5, versículo de número 11. Não compactueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Sim. O apóstolo Paulo mandou condenar severamente. E também o mesmo apóstolo Pedro também estava na mesma linha ideológica. A analogia que eu posso fazer agora é que os apóstolos todos tinham a mesma linha ideológica relativamente ao evangelho genuíno, o evangelho puro. Os apóstolos unanimemente combatiam o falso evangelho. É bem verdade que naquela fase, naquelas épocas, nas eras ortodoxas, também havia o falso evangelho. Assim como haviam os apóstolos que levavam o verdadeiro evangelho, também havia o falso evangelho. Então havia necessidade dos apóstolos combater, ou seja, divertirem os irmãos relativamente às falsas doutrinas que estavam também sendo pregadas naquela época. Estavam sendo disseminadas pela igreja. E se fizermos uma observação, analisarmos profundamente, vamos ver que o evangelho pregado pelos apóstolos é um evangelho grátis, conforme está em Mateus 10, versículo 8. De graça recebestes e de graça dais. Mas também eu tenho uma plena certeza que no passado já havia esses teólogos da prosperidade, homens que vendiam milagres. Não, está nas epístolas todas. Homens que nas vendiam epístolas, vamos ver. Aliás, vamos aqui, se tivermos tempo, vamos poder falar de muitas delas. Mesmo João falou, Pedro falou, o apóstolo Paulo foi o que mais até citou. E Jesus, aliás, foi o primeiro, né? Jesus foi o primeiro quando começou a corrigir o sacerdote. Mas continua a ser, desculpa lá, vamos. Exato. Um dos exemplos contundentes foi o que o apóstolo Paulo fez ao libertar aquela jovem que tinha espírito de adivinhação. Perfeitamente. A jovem, sempre que via Paulo, dizia ser santo homem de Deus. O apóstolo Paulo teve que expulsar aquele demônio, libertar aquela moça. Porque na ausência do apóstolo Paulo, as pessoas poderiam procurar aquela jovem pensando que estava a adivinhar pelo Espírito de Deus. Mas era um demônio usando ela.
Exato. É o que E queria também acontecer Pedro ali. deparou-se com a mesma situação, mas de forma diferente. Perfeito, perfeito. Pedro deparou-se com a mesma situação de forma diferente. Havia um homem aí, se não estou em erro, essa memória não me atroçou, acho que é Simão, o mágico. Yeah. O Simão, exato, o Simão mágico, que foi ter com Pedro para que Pedro lhe desse o poder também Mas, de curar, de libertar. mas olha, mas para só um bocado ali. Exatamente o que está. Hoje, se observarmos bem, prestamos atenção. Não esqueça, não perda o fio do teu pensamento. Quando falou da jovem adivinhadora, a jovem adivinhadora, quando disse que Paulo era servo de Deus, ela não mentiu. Ela falou a verdade. Mas agora nós temos que ver com que intenção esse espírito disse aquilo. Era para subverter toda a fé daqueles que já haviam aceitado o evangelho pregado por Paulo. Quando Paulo se ausentasse da cidade, ela iria começar uma igreja com o espírito do engano. Por quê? Porque o povo daquela cidade iria dizer: esta realmente tem o espírito de Deus vivo. Então Deus, o Espírito Santo conduziu Paulo para expulsar aquele demônio. Para ela nunca... Porque o que acontece? Hoje a igreja, que pastores que não estão imbuídos na palavra, entra pessoa com o espírito da adivinha. E essa pessoa com o espírito da adivinha lhe é dado o lugar do profeta. Mas na verdade é uma adivinha. E ele subverte depois. E são esses que muitos outros abriram igrejas, que são os chamados autoproclamados profetas que andam por aí, muitos deles. E noutra, já para terminar, e noutra de Pedro. Pedro não... Aquilo que aconteceu com Pedro, nós podemos contextualizá-lo também hoje. É a chamada vem buscar unção, que esses andam a fazer. Que um servo, um pastor, um jovem que está começando a mexer, tem chamadas, vai ter com outro pastor, e depois é para lhe dar a unção, e a unção dobrada que ele paga, ele paga. Aquilo é um espírito maligno que está a passar, aquilo não é de Deus. Porque de Deus, Deus não faz isso, não aceita. Pedro deixou o exemplo de que Deus não aceita esse tipo de situações pagãs. Que é onde o homem vem pagar para receber o dom do Espírito Santo. Mas a igreja neopentecostal e outros estão a seguir isso. Aliás, jovens dizem: eu vou no profeta fulano, no pastor fulano, e lá chega, dá uma oferta para receber uma unção dobrada. Aquela não é unção de Deus. Tudo que você dá não é de Deus. Aquilo é uma passagem de uma unção do diabo. São coisas do diabo. Por quê? Porque os curandeiros deixaram suas casas do curandeiro, umbandas e outros, abriram a igreja. Homens que não são convertidos estão dentro da igreja com o espírito da adivinha a fazerem isso de servir de Deus. É preciso ter muito cuidado. Continua a ser, desculpa lá. Era só para dar um reforço. Exato. É exatamente isso, pastor Rafael, pastor Vitor. É o seguinte. Sim. Hoje em dia, Satanás já não está preocupado. Amém. Sim. Hoje em dia, Satanás já não está preocupado, meu irmão. É verdade. Porque é o que Constantino, se não estou em erro, o que Constantino fez. Lutou para destruir o evangelho, mas não conseguiu. Então, a melhor forma, a forma mais viável que ele encontrou para poder destruir ou enfraquecer o evangelho genuíno foi de paganizar o evangelho, de paganizar. É onde surgiu o evangelho pagão, onde as pessoas começaram a adorar estátuas. Então, eles queriam banir o evangelho. Podemos ver que, concretamente, na igreja apostólica, os apóstolos foram perseguidos. Amém. Após a morte de Cristo e a ressurreição dele, quando Cristo ascende aos céus, então, os homens se sentiram na obrigação de banir o cristianismo no mundo. Acabar com o cristianismo no mundo. E o cristianismo tem sido perseguido até hoje. Amém. Então, Constantino, uma das formas que ele achou para não destruir o evangelho, ou seja, para poder destruir o evangelho, não é matar os homens evangélicos, mas sim paganizar o evangelho. Colocar o evangelho, quer dizer, destruir a verdadeira essência daquilo que é adoração. A verdadeira essência daquilo que é adoração. E paganizar. Exato. A igreja apostólica é muito diferente, por isso é que algumas instituições religiosas, ou algumas seitas que estão por aí, eu não considero elas igrejas evangélicas. Eu considero elas igrejas eclesiásticas, porque não são igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas são poucas. São aquelas igrejas que vivem realmente o verdadeiro evangelho, aquele evangelho pregado por Cristo, anunciado por Cristo e pelos apóstolos. Então, o que acontece? Hoje, Satanás não precisa tirar esse irmão da igreja ou aquele irmão da igreja. Não precisa. Porque muitos hoje estão a congregar em locais que os próprios líderes são bruxos, são feiticeiros.
Exatamente. Porque hoje está fácil. Está fácil. As pessoas acreditam tanto nas revelações. Não é que não existam profetas de Deus. Existem, sim, senhoras, profetas de Deus, servos de Deus. Por exemplo, o que o pastor Vitor acabou de falar a respeito da imposição das mãos. Os apóstolos fizeram. Só que hoje em dia, muitos fazem isso de forma inversa. Sim, senhora. Fazem isso de forma inversa. Procuram que bandeiros para lhes pôr mão na cabeça para ter poder. Foi anteontem que eu gravei um vídeo com o rapaz. Eu fiz um vídeo que há tempos eu já postei aqui. No coiso, mas vai passar para a página também dos meus grandes falsos profetas, que é o espírito, o candolino espírito, que é o espírito a falsa unção, que parece do Espírito Santo. E é bem verdade, vou aqui passar rapidamente, é bem verdade também, que esse espírito candolino é o espírito que fez o falso reavivamento que a igreja começou a experimentar nos anos 80. Ele começou esse falso espírito. Porque aparece hoje um dos grandes chamados pastores ungidos da Nigéria. O seu filho, na entrevista nesse programa, nesse programa que eu coloquei aí, o filho de um dos grandes bispos que tem uma grande igreja que moveu do Espírito Santo, veio confessar hoje. Ele está com 60 e poucos anos. Ele se converteu agora. Ele diz que o pai dele foi buscar aquele poder na Índia, esse poder de deixar cair as pessoas. Esse que vai deixar cair, lança as mãos, faz não sei o quê. Todos esses truques estão ali. Ele veio confessar agora, disse, não, meu pai foi buscar isso na Índia. E eu agora me converti, agora eu sou cristão, essas coisas não. E ele começou a desmascarar os outros pastores nigerianos que estavam a fazer o mesmo. Ele disse, eu já sei o que é isso, isso aqui não é de Deus, vocês não são servos de Deus. Está vendo? Então vimos, o espírito candolino é um espírito indiano. Aliás, é só para nós repararmos que os indianos que estão nessa prática, eles não acreditam no cristianismo. Por causa disso. Porque eles sabem, esses truques todos estão lá. Pôr a mão, aquilo que se chama a percepção sensorial, de pôr a mão e te levar para cair de um lado. Tudo aquilo, quer dizer, não é da igreja. Mas como a igreja está com muita sede do poder de Deus. Quando lê a Bíblia Sagrada, quer dizer, fazem uma falsa contextualização do que está acontecendo com o que aconteceu no passado. Está vendo? Então estamos a ver coisas estranhas dentro da igreja. E é isso, e não é de Deus. Então precisamos prestar atenção sobre isso, Sérgio. Amém. Pode continuar, Sérgio. Exato. Sim. Só estou a ajudar a dar É mesmo isso, estou a gostar, estou a gostar. Sim. Estou a gostar. É mesmo isso que o pastor Vitor acabou de falar há pouco. Manos, meus irmãos, vocês que estão a acompanhar a live, vocês que vão assistir este vídeo, vão ter contato com esse vídeo posteriormente, amanhã, depois da manhã, o mês todo, a semana toda, vão ter o contato com esse vídeo. Nós estamos aqui a criar este debate, ou esta conferência, com o intuito de denigrir instituições religiosas. Amém. Longe de nós tal coisa. Amém. O que nós desejamos é apenas dar o nosso contributo. Amém. Como servos de Deus. Amém. Porque, na verdade, aquele que é salvo se preocupa a salvar os outros. Aquele que realmente tem amor ao próximo, porque Amém. Cristo é um dos mandamentos que ele nos ordenou. Amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós realmente amamos o nosso próximo, temos que procurar advertir, aconselhar o nosso próximo. O que estamos a fazer nesta live é uma advertência. Ficar atento com os falsos profetas. Há milhares de portas abertas. E a própria Bíblia é clara a dizer que a porta estreita, poucos entram por ela, e a porta larga, muitos entram por ela. Hoje em dia está muito fácil abrir uma igreja, pôr uma placa e começar a realizar os cultos. Está muito fácil. É necessário que nós sondemos espíritos. Nem todos que andam por aí, que têm portas abertas, são servos de Deus. Aleluia. Também tem servos de Satanás aí. Amém. Tem bruxos e feiticeiros aí. Amém. Foi anteontem que eu fiz uma live, ou seja, fiz um vídeo, gravei um vídeo com um rapaz de Cabinda. Fui lá até com ele fazer uma entrevista. Sim. E ele falou claramente, ele disse-me que muitos pastores vão lá para Cabinda receber feitiço para ter enchente, para serem seguidos por multidões. E muitos angolanos sabem disso. E tem muitos indivíduos que fazem pacto com o demônio e que até denominaram isso de uma unção das moscas. Homens que vão buscar a unção das moscas. Quer dizer, a unção das moscas é para encher a igreja.
E existem pastores que, quando constroem templos, enterram animais por baixo do altar, sobre a orientação do bruxo ou do quimbandeiro, para a igreja ficar lotada. Então, nem todos hoje são servos de Deus, tem servos de Satanás. Por isso devemos ter cuidado. É por esta razão que eu disse, há pouco tempo, que Satanás não está preocupado em te tirar da igreja. Porque muitos estão nesses templos, frequentam esses templos, mas estão muito perdidos. Porque são líderes, são representantes de Satanás cá nessa terra. Não são servos de Deus. Então, tem que ter muito cuidado, meu irmão. O pastor Vitor perguntou na nossa irmã como é que podemos notar que alguém é de Deus ou não. Amém. A própria Bíblia é clara a dizer que pelo fruto conhecereis. Sim, é o comportamento da pessoa, a maneira dele agir, tratar os seus irmãos, os seus semelhantes, a maneira como ele se procede. Se você for para essas igrejas aqui, não digo todas, não vou generalizar, mas você pode encontrar alguns pastores que, para você ter acesso a eles, é difícil. É muito difícil. São como se fossem estrelas da Hollywood, jet set. É difícil ter acesso a esses pastores. Amém. É só para você ver, Cristo era simples. Qualquer um conseguia ter com Cristo. Amém. Os que criavam burocracia, algumas vezes a dificuldade, eram os apóstolos. Mas o próprio Messias era muito simples. Então, um servo de Deus tem que ser simples. Amém. E temos que perceber que o servo de Deus, ele foi ordenado por Deus, ou enviado por Deus, lhe foi dado o Espírito Santo para servir. Para servir. Diferente de ser servido. Amém. Sim, diferente de ser servido. Foi em tempo que eu apercebi-me que um dos líderes de uma igreja supostamente evangélica, levaram-me no condomínio onde ele vive. Não vou dizer o nome do condomínio, nem o nome do tal líder, porque não é o foco deste vídeo. Mas este indivíduo, no condomínio onde ele vive, o apartamento, está o líder religioso, o apartamento que ele tem lá no condomínio, ele paga $12.000 mensal. $12.000 mensal. Imagina quantas pessoas nesta instituição religiosa encontram-se em situações extremas na vida. Sem comida para comer, sem dinheiro para pôr os filhos a estudar. Jesus de Nazaré. Este tal líder religioso, ele não é empresário, não tem empresas. Não tem nada, é a mesma igreja. Não tem empresa. De onde vem esse dinheiro? Vem dos dízimos e das ofertas. $12.000 mensal por um apartamento. Numa altura como esta. Eu fui para lá, fiz os vídeos, fiz o registro. Em breve vou divulgar uma matéria a respeito disso. Mas deixou-me chocado. Deixou-me chocado. $12.000 mensal. Um pastor, um líder religioso. Então, esse tipo de homens que nós podemos ver claramente que pelo fruto conhecereis a árvore. Esses não vieram para servir. Esses querem ser servidos. Esse é lobo devorador. Esse é o lobo devorador. Querem ser reis com o dinheiro do povo. Esse é o lobo Isso é devorador. exploração. Então, num país como... Isso é uma grande exploração. Então, é muito triste. Agora, relativamente a não julgueis para que não seja julgado, eu quero dar um exemplo claro ao que aconteceu conosco. Eu, quando era mais pequeno, vivia na igreja. Uma pequena história, vou resumi-la para não ser demorado. Vivia na igreja com outros colegas, o Marcelo, o obreiro Moisés. Infelizmente, já não se faz presente no mundo dos vivos. Está na glória de Deus neste momento. Então, éramos nós os três, mas o pastor auxiliar, dormíamos lá na igreja, e também mais um jovem. Esqueci o nome do jovem. Éramos 4 jovens que vivíamos na igreja, dormíamos lá, estamos a ser preparados para ser pastores. Acontece que sempre que batesse 21 horas depois do culto, quando quiséssemos cozinhar, a caixa de fósforo desaparecia. A caixa de fósforo desaparecia e o outro rapaz que vivia conosco também desaparecia. Nós nunca desconfiávamos, pensávamos que era algo muito normal. É que aquele cenário, esta coisa foi se repetindo 2, 3, 4 vezes. Até que um dia, nós percebemos que o jovem é que roubava a caixa de fósforo. Então, lhe controlamos. Vamos aguardar até que ele chegue. Assim que ele chegou, aguardamos por assim que ele chegou, começou a cheirar
estufa paciente. A Ah, famosa lhamba, né? Sim. Começou a Ok. cheirar lhamba. Ele vivia Cannabis. conosco na igreja. Ok. Sim. Aí ficamos todos admirados. Mas, irmão, você vive conosco aqui na igreja há muito tempo, você fuma lhamba. A primeira coisa que aquele jovem disse foi a invocação de Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Muito Foi a mal, primeira coisa. Então, muito hoje eu fora, consigo fora de dizer, hoje eu contexto. considero que, sim, hoje eu consigo perceber que esse é o subterfúgio de todos aqueles que sabem que, na verdade, são falsos. Yeah. Todos aqueles que sabem que são falsos, eles colocam isso na sua mente. Não julgueis para que não seja julgado. Mas a própria Bíblia que diz não julguei para que não seja julgados é Mateus 7, versículo 20. Ou seja, no Evangelho de João 7, versículo 24, também diz: não julgueis pela aparência, mas julgai pela reta justiça Pela reta de justiça. Deus. Porque Amém. no mundo em que nós estamos, somos Amém. julgados pela aparência. Se Amém. tiveres o cabelo grande, vão olhar-te como um homem perturbado, um Sim. endemoniado, Yeah. um homem maltrapilho, Logo, é isso que eles um põem. delinquente. Sim. Sim, eu me lembro uma vez quando o meu cabelo era enorme, eu fui por banco e o segurança começou a implicar-se comigo, do nada, a implicar-se comigo. Mas na sociedade que nós estamos, quem tem cabelo grande é marginalizado, é discriminado. Mas quem apresenta-se com falta e gravata e um cabelo bem cortadinho é visto como alguém responsável. Mas mesmo assim se esquecem que maior parte dos grandes bandidos, grandes delinquentes, os grandes assaltantes, são homens que apresentam-se muito bem e andam com grandes carrões. Yeah. É exatamente isso. Então Cristo aí nos advertiu. Ou Amém. seja, advertiram no Aparência. Evangelho de João 7, 24, não julgar pela aparência, mas Mas sim julgar pela pela reta reta justiça de Deus. Porque Amém. às vezes a pessoa que nós achamos que é bandida por ter um Amém. cabelo grande é alguém que tem um coração nobre, é alguém de Deus. Amém. É por aí. Então, E ainda- principalmente nós os cristãos, não devemos Sim. julgar pela aparência. Amém. Devemos julgar pela reta justiça de Deus. Deus Nunca abençoe. beneficie alguém prejudicando alguém só porque apresentou-se bem e prejudicando alguém por ter se apresentado mal ou por apresentar-se mal. Devemos Amém. sempre fazer uma justiça, uma justiça reta, uma justiça mediante a vontade de Deus, mediante a justiça de Deus. É exatamente Amém. isso. Este é o meu contributo. Muito Pastor obrigado, muito obrigado. Vitor Rafael e a todos os irmãos que acompanharam esta live, esta conferência. Amém. Continuem a acompanhar, estamos juntos. Agradeço a todos os irmãos, principalmente da minha página, da página Radical TV, da minha página Tavares Armando, que também recebi aqui notificação que estão a assistir a live. Amém. Muito obrigado pelo carinho de todos os irmãos. Amém. Pastor Vitor, conte comigo sempre que puder, estamos juntos, meu Sim, irmão. vamos sim, nós estamos. Espero que esse vídeo... Sim, vamos Sim. lançar o vídeo e, bem, pela semana já estamos juntos em Angola, não é verdade? Então vamos também poder estar juntos para preparamos alguma coisa. Por quê? Porque nós queremos ter essa sessão para vários meses, porque temos que apresentar muitos temas e muitos dos temas a sugestão vai sair a partir dos ouvintes que vão apresentar, que é para nós podermos desconstruir, porque o tema principal é desconstrução das falsas doutrinas. Então, sendo desconstrução das falsas doutrinas, tem que ver subtemas. Hoje estamos a discutir apenas o tema não julgueis para não ser julgado. Então, na próxima podemos falar de outra coisa, vamos trazer também o dízimo, vamos falar do chamar do Pai, vamos falar, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, do batismo do Espírito Santo, versus falar em línguas, e todas essas coisas que nós vamos trazer aqui, porque precisamos despertar a igreja e tornar essa plataforma mais aberta. Agora, a única questão que temos, eu estou a fazer esse Facebook Live a partir do meu Facebook, mas nós temos a página principal, onde nós estamos a fazer o trabalho, que temos 180 mil assinantes, que é a Desmascarando os Falsos Profetas. Mas essa página ainda não colocamos ela toda completamente operacional. Então, a próxima vez, nós queremos ver se já vamos ter ela disponível, porque temos que ligar para o coisa do Facebook, os administradores, para podermos abrir as opções todas e começarmos a trabalhar, fazemos o live lá. E acredito que lá o live, se calhar, poderão nos permitir 3, 4 convidados para termos na plataforma. Então, aí vai ser melhor, porque já temos ali 180 mil pessoas ligadas ao canal. Então, este vídeo também vai ser postado lá. Bom.
Esse vídeo vai ser postado lá, Isso é mas muito bom. pronto, se não conseguimos ainda fazer o live diretamente lá. Lá posso fazer ensino, mas não consigo fazer ainda o live, porque não temos as opções abertas. Então, estamos a trabalhar nisso e acredito que Naquilo também... que puder, eu posso ajudar a personalizar a Tá, página. tá bem, tá bem. Vamos sim, vamos falar sobre isso. Vamos tratar também sobre esse assunto. Eu acredito que também por hoje nós vamos parar aqui, porque uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos dar ensinamento, mas temos que ter tempo curto, porque quanto mais tempo fizermos, as pessoas menos prestam atenção e menos meditam naquilo que nós vamos fazer. Nós queremos fazer isso uma plataforma de ensino. Então, eu vou dar tempo ao irmão Tavares Armando para fazer a oração de fecho. E terminamos esse nosso Facebook Live. Vamos continuar no mesmo tema e no mesmo subtema na próxima semana. Amém? Ou ainda no domingo, aliás. Amém. Possivelmente no domingo podemos vir a fazer, mas eu depois mando os convites. Então, irmão Tavares, peço que faça a oração para fecharmos o canal. Amém. Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por este tema que foi debatido. E que a graça do Senhor, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo alcance cada pessoa, fale forte no coração de cada pessoa. Porque, na verdade, Senhor, nós até podemos falar, podemos dar a nossa opinião, mas, na verdade, quem convence o ser humano do pecado, quem convence o ser humano das más obras, é o Espírito Santo, é o Senhor que convence. Então, por mais que nós falemos, se o Senhor não quiser fazer, não quiser agir, nada vai acontecer. Serão apenas meras palavras lançadas ou jogadas ao vento. E nós não queremos que isso aconteça, Pai. Por isso pedimos a Tua misericórdia. Se nós erramos ao falar, que o Senhor nos perdoe. Se chocamos alguém, magoamos alguém, que o Senhor nos perdoe, porque a nossa intenção é apenas alertar os nossos irmãos, falar a verdade, Senhor. Assim como os apóstolos falavam a verdade. E pela mesma verdade, muitos deles foram mortos, perseguidos e mortos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco cada pessoa, cada irmão, Senhor, que acompanhou esta live, esta conferência, e aquele que posteriormente vão assistir esta conferência, nas Tuas santas mãos, Senhor. Abençoe as suas famílias, os seus trabalhos, as suas vidas, que o Senhor seja com cada um deles. Mas, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco o Teu servo, Pastor Vitor Rafael, nas Tuas mãos, e a nossa irmã também que participou da live, nas Tuas mãos. Abençoe ela, a sua família. E, Pai, no nome de Jesus, eu coloco todos eles nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nos conceda uma noite tranquila e abençoada, livra de tudo quanto é mal. Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida, nos fortaleça, Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao redor e ao derredor das nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão Tavares. Então, nós vamos terminar. A próxima semana teremos aqui, vamos falar dos aspectos de como Paulo ensinou. Vimos o livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, acredito. E a 1 Coríntios, que ele fala de como que Paulo ensinou que nós devemos julgar os de dentro, porque os de fora, nós não devemos julgar o pecador que está fora, o adúltero, o roubador. Não, não é nossa missão. Este julga Deus, mas os de dentro julgamos nós. Essa é a responsabilidade que Paulo ensinou. Então, vamos dar continuidade nesse aspecto a partir dos 1 Coríntios. Amém. E falamos também, da questão de citar nome, porque muitas pessoas dizem, não cita nome, não cita nome. Às vezes é uma questão de ética só, mas a Bíblia até nos ensina a citarmos o nome dos lobos devoradores. Então, isso vamos falar aqui. Hoje eu fui muito calmo. Sim. Não, mas é para começarmos também. E eu disse, né? Não vamos citar, mas é por uma questão de ética. Mas a Bíblia nos incentiva, segundo a palavra de Deus, que vamos ensinar, nos incentiva a citarmos os nomes dos roubadores. Eles têm que ser conhecidos para que as ovelhas. Porque a intenção de Deus é proteger as ovelhas. As ovelhas dele. Para não serem devoradas. Olha, não passes aí porque vai ser devorado. Então é isso que nós devemos fazer. E como apologético, o que é que nós somos? Nós somos como o cachorro. Um cachorro, ele defende sempre o seu dono. Entende? Ele defende sempre o seu dono. E nós defendemos o evangelho, no bom sentido, nós defendemos o evangelho. E toda vez que o evangelho estamos a sentir que há perigo aproximar-se ao nosso dono, o ladrão ou bandido que está a se aproximar ao dono do cachorro,
Ele vai lançar uma adrenalina e nós já percebemos, então nós vamos atrás dele, nós atacamos logo. É essa a nossa Apóstolo missão. Paulo diz, Amém. Apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Yeah, é verdade, é verdade. Tá bom, Deus abençoe então. Irmã Paula, saudações. Vamos estar no próximo. Foi uma maravilha ter-te na plataforma. Contamos na próxima vez. Acredito que no domingo à tarde vamos voltar a fazer. Acredito que domingo à tarde aqui no Canadá, mas serão 20, 21 horas de Lisboa. Vamos, se calhar nessa altura, vamos ter já também o irmão Elídio e outros irmãos para participarem também. O irmão Tavares Armando, claro, também convidado. Amém? Então vamos lançar isso para próximo domingo e foi uma maravilha, um vídeo experimental muito bom. Vamos continuar nessa seda. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo vosso apoio, vosso carinho. Obrigado. E por tudo que tem feito. Amém? Graças a Deus. Aleluia.